Acho que ninguém mais entrou, então acho que a gente pode começar. Se as pessoas forem entrando no caminho, elas vão pegando a situação aí no caminho, não tem problema nenhum, tá ok? É, Nós temos aí o site já pronto para ser compartilhado, compartilhado a tela do site. Deixa eu ver se eu acesso aqui o novasraízes.com. Ainda está a versão antiga do site, Nós ok? vamos lançar hoje no final do dia, tá, Roger? Vamos lançar hoje no final do dia. Isso. Tá ok. Então, beleza. Então, de qualquer forma, depois a gente lança o site novo, né? Para poder divulgar para as pessoas. E a gente aborda, então, os nossos temas principais que a gente tinha acertado aqui internamente, ok? Aos convidados que estão chegando agora, é claro que, eventualmente, a gente pode acabar repetindo alguma coisa que nós falamos, demos alguns teasers nos fóruns, né? No fórum da plataforma Lab, da Mensa Brasil. Porém, a gente deixa bem claro que nós estamos mais para ouvir, né, do que para falar, porque somos abertos aos pontos de vista alheios. Sabemos que várias pessoas podem ter conhecimentos que podem ser colaborados de maneira espontânea conosco. Às vezes a pessoa tem a ideia e não tem o tempo para executá-la. Nós que nos voluntariamos como candidatos da diretoria executiva, já estamos liberando nosso tempo, já começamos a fazer isso, né, mesmo sendo apenas candidatos, para poder analisar e aplicar algumas dessas ideias, desde que elas estejam dentro do escopo do que é a associação, ok? Então, gente, para quem está chegando agora, meu nome é Rogério Nunes, sou conhecido como o Roger de São Paulo, o Roger anônimo, né? Não o Roger famoso, né? Tá lá na outra chapa lá que foi impugnada, né? Eu tenho 42 anos, eu tentei colocar um vídeo de introdução na plataforma Lab, mas também não permitem que sejam colocados vídeos lá, então depois a gente vai fazer uma gambiarra para conseguir compartilhar alguns conteúdos multimediáticos. Quero desde já dar as boas-vindas às pessoas que estão vindo de fora, no caso, o Ricardo Pereira, Thaís Fitkin. Então, sejam muito bem-vindos desde já, conforme pessoas começarem a aparecer aí também, a gente vai dando as boas-vindas na medida do possível. Eu tenho 42 anos, é, dizem que eu tenho menos, né? Mas que bom que é um sinal de que procura cuidar da saúde, né? Sou membro da Mensa desde 2018. Desde que eu entrei na Mensa, houve um grande impacto da minha parte de conviver com pessoas que tinham boas realizações, seu potencial de superdotação, e eu mesmo que tive um desenvolvimento um pouco mais deviante, um pouco mais irregular, decidi então, vou me aliar a essas pessoas, vou aprender com elas, e se possível ensinar também. Afinal de contas, eu trouxe algumas habilidades também pregressas minhas. Entendo que a gente monta um grande quebra-cabeça que vai se expandindo, né? Como se fosse a construção de um condomínio, né? Condomensa, né? Dentro conforme os associados vão entrando e saindo, etc. E eu tenho aí alguma experiência pregressa profissional acadêmica, né? Atuo como administrador de ativos. Algumas pessoas entendem que eu tenho uma aparência um pouco mais de artista e tal, né? Mas eu tenho, mexo com artes nas horas vagas, né? Mas tenho um trabalho sério aí para frente. Sou bacharel em letras pela USP, sou pós-graduado em gestão pública e em gestão de saneamento, e é nessa última área que eu estou trabalhando agora, desenvolvendo aí novas tecnologias. Pretendo fazer parcerias, inclusive, correlacionando superdotação e é, acesso ao saneamento, na verdade, acesso ao saneamento e desenvolvimento intelectual infanto-juvenil. E desde um tempo eu já entendi assim, poxa, talvez eu possa liderar uma galera que tem boa vontade de fazer as coisas na mesa acontecerem de maneira talvez mais adequada. E a gente entende que boa parte do trabalho da mesa é voluntário, só que agora há uma estrutura aí operacional contratada, os membros aqui têm condições de atuar mais na parte estratégica e tudo mais. E aí então convoquei as pessoas que eu entendia que seriam importantes colaboradores. A gente se acertou conjuntamente, nós temos uma grande parceria, analisamos as nossas decisões colegiadamente, por mais que cada um de nós tenha a sua experiência na sua área e na diretoria que lhe foi atribuída. Então, alguns desses membros estão aqui presentes.
né? Por exemplo, o Tupã Negreiros, que é o nosso diretor de tecnologia, né? O Luciano Quaresma, nosso diretor de engajamento, Douglas Honório, que é o VP, é a voz da experiência, né? O VP é a voz da experiência aqui na mesa como vice-presidente, né? A Maíra Noronha, a parte de expansão, o Lucas, como nosso secretário, né, que também está sendo host aqui, né? Contamos também com outros aliados de fora, muitas graças nossas ao Eduardo Navarro, que é um designer que tem nos auxiliado bastante nesses últimos tempos, designer brilhantíssimo, diga-se de passagem, ok? E eu gostaria de falar algumas coisas desde já. As pessoas devem ter visto um pouco das nossas propostas, lá da nossa carta manifesto, que está lá no nosso site, novasraízes.com. No início, o design foi um pouco improvisado, né? E o texto, para alguns, pode parecer um pouco viajandão. Falar de árvore, bioma, ecossistema, tem a ver com a área que eu trabalho, né? Mas eu acho que tem a ver, principalmente, com a questão de gestão de clima e de diversidade que nós temos no espectro da superdotação como um todo, entendeu? Sempre falei para o pessoal, desde o princípio, o negócio é focar no que nos une, não no que nos separa. Porque o que nos diferencia é o que nos enriquece. Só vale a pena atuar de uma maneira um pouco mais enérgica com quem não compreende, não compartilha deste espírito e talvez tente agir de uma maneira que talvez lhe entretenha, como eu vou dizer, talvez a pessoa não esteja mais se entretendo com obras midiáticas e se entretém com polêmicas entre os grupos que fazem parte. Nossa visão de chegar, sentar para conversar, ouvir, conciliar pontos de vista, compartilhar conhecimentos, nosso clima é de construção coletiva, ok? Então, por isso que a gente foca muito nessa questão de fazer uma boa gestão de stakeholders, né? Por que stakeholders? Porque todos nós somos stakeholders da Mensa. Pagamos anuidade, colaboramos com algumas propostas e tarefas, somos beneficiários de outras, então todos nós somos partes interessadas disso, ok? O pessoal tenta fugir um pouco da lógica empresarial, mas a lógica empresarial é o que garante as empresas existirem com todo o dinheiro em caixa que elas rodam, e essa lógica sendo aplicada para uma associação de fins não lucrativos, assegura que essa associação continue a existir adequadamente, né, de forma justamente a manter esse espírito, né, de colaboratividade, sem ser necessariamente uma entidade filantrópica ou assistencial, mas apenas aí um social club com facilitação de algumas atividades e projetos que os Mensas, em geral, pretendem colaborar porque sentem que fez falta na vida deles, sejam como crianças, sejam como adultos. Eles veem essa potencialidade. A gente quer procurar conciliar isso, ok? Então, a gente tem muito claros aqui nossos princípios e valores, de tal forma que se comitê, diretoria, executiva quiserem mudar coisas, a gente se adapta bem em relação a isso. Só vai se manifestar se efetivamente houver alguma ilegalidade mais séria, né? Mas, de fato, dentre algumas coisas que nós pretendemos fazer, sim, é tá, assim, como eu vou dizer, ajustar pontos, né, que têm sido alvos de reclamações, né, de outros associados. Façam sentido essas reclamações ou não, mas a gente vai analisar. O fato é que a nossa mesa, né, de árvore da Novas Raízes tem 4 pontos fundamentais, tem 4 pilares fundamentais nos quais residem as nossas propostas. Basicamente, o funcional, que é o que já está sendo feito, que precisa continuar sendo feito como está. O melhor, que é o que já está sendo feito e pode ser melhorado, ok? O diferente, que é o que ainda não foi pensado e pode agregar. E o necessário, que é o que efetivamente precisa ser corrigido, se necessário, até descontinuado, ok? Então, a gente, caso sejamos eleitos, procuraremos fazer uma gestão tranquila e uma transição também tranquila, de forma que, assim, independente do período eleitoral, todas as pessoas que estão concorrendo conosco também são nossos pares, são nossos colegas, nossos amigos. E a gente também não vai querer que ninguém fique de cara feia e emburrado depois que rolar a eleição, ok? Que essas pessoas podem vir, de repente, colaborar conosco depois. Não tem problema, ok? Então, mas uma coisa é certa, assim, houve reclamações em relação à parte de governança, né?
em relação à desatenção a alguns tópicos de gestão da associação, com algumas questões formais ou de vícios, e nós pretendemos, dentre outras coisas, fazer uma adequação entre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e LAI, Lei de Acesso à Informação, retomando aí a ampla potencialidade da área de usuários, né, da área do associado, onde ele pode ter acesso a esses documentos, por exemplo, atas de assembleias e aprovações de decisões, sem que necessite ficar mandando e-mail toda hora e demore para responder. É claro que isso deve ser feito com uma grande segurança de dados, de tal forma a permitir que dados sensíveis não sejam exibidos e não sejam feitos downloads ilegais, seja registrada, inclusive, a presença da pessoa virtualmente dentro dessa área de acesso. Ok? Mas o fato é, a gente precisa ter uma conciliação, acesso às informações. Entendeu? É, o termo de confidencialidade, nós trocaríamos posteriormente para um termo de tratamento de dados, obviamente também com a exposição dentro da conciliação da lei vigente e posterior aprovação em assembleia. De tal forma que as pessoas tenham essa ciência do que foi aprovado, mesmo caso não tenham estado presentes nas assembleias. E a gente entra, inclusive, no outro tópico, que é, assim, claro que todo mundo tenta falar que é possível, que é necessário, mas as pessoas não vendem como, não explicam como. Pretendemos ter um sistema de assembleias virtuais, com uma exposição ampla dos tópicos das assembleias antes, para que as pessoas possam fazer debates, conversar, e aí sobra tempo somente para ser feita a aprovação ou reprovação do tópico, ou postergação para posterior deliberação após novas conversas e debates. O fato é, gestão de tempo. Assim como estamos gerindo o nosso tempo aqui, dentro da nossa live, a gente pretende fazer essa gestão de tempo e de informações adequada dentro da associação, que é uma coisa que sentimos que falta. Ok? Então, a gente pretende fazer isso, inclusive, para facilitar que as pessoas participem, né? Você vai ter uma assembleia lá presencial, mas você vai ter o sistema lá de participação digital e, obviamente, o sistema de comunicação anterior e comunicação posterior. E no máximo nível de comunicação possível, na máxima disponibilidade de canais possíveis. Já tem os grupos de aviso no WhatsApp, tem a plataforma Lab, que o pessoal ainda está tentando melhorar um pouco, talvez a gente acabe adotando uma outra plataforma posteriormente, nada impede, ok? E, por fim, a gente pretende também fazer alguns aprimoramentos no programa Jovens Brilhantes, e deixar bem claro que não somos contra o programa Jovens Brilhantes, somos a favor. Eu mesmo falo pessoalmente, se tivesse tido um programa desses na minha juventude, na minha infância, teria sido excelente para mim. A vida teria sido muito melhor, entendeu? Então, existem questões legais, existem questões éticas e morais guiando a existência dos jovens brilhantes, mas a gente garante que, sentando para conversar, consegue-se chegar à melhor solução. Lembramos que é embrionário, do ponto de vista de existência da associação. Tipo, só 2, 3 anos é quase nada em relação ao programa JBs, né? Eu mesmo fui colaborador, palestrei no primeiro AGzinho, né, dos Jovens Brilhantes, ok? Então, mais detalhamento sobre isso, eu posso deixar para os meus colegas que vão se apresentar e falar aqui, ok? Quem deseja se voluntariar, eu acredito que é a Maíra, porque é a Maíra que já está com o microfone ligado, né? Oi, pessoal, tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Primeiro vamos apresentar aqui, tá? Meu nome é Maíra, eu sou responsável pela diretoria de expansão da Chapa, tá? Eu sou carioca, engenheira, computeira, administradora, já fui petroleira, bancária, empreendedora e trabalho atualmente com ciência de dados e inteligência de negócios, tá? Eu sou apaixonada por viagens, literatura, cinema, música e tenho dois filhos que são a minha maior paixão, tá? Elisa, de 8 anos, e Pedro, de 5 anos. E eu entrei na Mensa em 2024, em busca de um ambiente de diversidade de ideias, né? Para trocar ideias, conhecer pessoas, fazer amizades, e onde eu me sentisse à vontade para ser eu mesma, né? E eu fiquei feliz de ter encontrado esse ambiente na Mensa, e agora eu quero retribuir, tentando ajudar, né? Para
para ajudar a Mensa a se tornar um ambiente melhor. E se formos eleitos, eu quero trabalhar para que a Mensa seja cada vez mais forte, inclusiva e representativa da diversidade brasileira. É, eu queria agora mostrar algumas estatísticas sobre a Mensa Brasil, tá? Deixa eu compartilhar minha tela. Uh, Share. Share aqui, desculpa aí. É, bem, vocês espero que estão vendo a minha tela? A gente criou aqui alguns gráficos, tá, para ajudar a Maíra, entender. ainda não. Não? Não, double click to enter full screen mode. Você começou a compartilhar, mas ainda não apareceu aqui. Verifica, Ah, por então favor, calma. se a tela que você selecionou é a tela correta. Ih, caramba. Aqui tá dando. Que se eu tá iniciando o compartilhamento, mas não compartilha. Uhum. Ih, deu Talvez pau seja uma aqui. latência da rede aí, Fecha e hein? abre de novo que é melhor. Fecha e abre de novo, exatamente. Ih, caramba, deu pau aqui no meu laptop. Não consigo nem sair da tela aqui. Tupã, é melhor você É... fechar a tela dela, então. Ah, Você quer é... apresentar aqueles gráficos? Eu tenho que Agora mostrar. dá para ver minha tela. Vocês estão vendo agora? Ainda Ah, não. sim, sim. Agora tá Apresenta aí, abrindo. Tupã. Uhum. Tá, Agora abriu. tá aqui, pessoal, desculpa aí. Então, aqui eu estou mostrando onde está a presença da Mensa Brasil, né? Em que cidades, que estados, né? E dá para ver aqui que os membros estão bem concentrados em cidades, grandes cidades, né? Principalmente, né? No sul e sudeste, algumas no nordeste também e Brasília, né? Mas assim, tem grande parte do Brasil ainda tem pouquíssima representação, tá? É, cadê a outra fa? Ah, e aqui são as faixas de idade dos membros, tá? Então, nos últimos anos, a publicidade da Mensa, né, e os esforços de expansão foram focados principalmente no programa Jovens Brilhantes, né, até porque é um programa novo ainda, de 3 anos, e trouxeram um crescimento bem acelerado no programa, tá? E hoje representa 60% dos membros ativos da Mensa. E pretendemos continuar com esses mesmos esforços de expansão, de atração de novos jovens e brilhantes, tá? E ao mesmo tempo a gente quer trabalhar também em novas formas de atrair os adultos, que ainda tem pouco conhecimento da Mensa no Brasil e acreditamos ter uma demanda não atendida ainda maior, tá? Então, vou detalhar aqui algumas propostas da minha área, tá? Primeira proposta é de fortalecimento da Mensa nos interiores e periferias, tá? E aqui falando com as secretarias estaduais de educação e outros parceiros, para tentar aumentar a atração de candidatos negros e mulheres, né? De forma a tornar a Mensa mais alinhada à diversidade social brasileira, tá? A gente quer fortalecer a Mensa nas mídias, tá? Então, ampliar a presença em redes sociais, postagens sobre curiosidade, inteligência, é, é, benefícios da Mensa, estimular matérias em jornais, revistas, lives e webinars, tá? A gente quer ampliar parcerias com escolas, programa Jovens Brilhantes, tá? Mapear escolas de alto desempenho em cada estado e oferecer inclusive testes locais, tá? É, a gente fazer propaganda da Mensa em universidades, ambientes de coworking, de startups, eventos de ciência, Olimpíadas e outros lugares de concentração de mentes curiosas, tá? Chamando as pessoas para os testes. Eventos pensados também para cada canto do Brasil, tá? Facilitando a participação e engajamento. Então, palestras, rodas de conversa, encontros, aplicações de testes, combinar eventos presenciais e online também, tá?
e até criar uma caravana mensa, né? Uma agenda itinerante de testes, encontros presenciais em cidades estratégicas, tá? E é isso. Agora eu passo a Uma bola aí coisa pro importante, Luciano. né, complementando contigo, né, Maíra, sobre o que a gente havia conversado, uma coisa que eu entendo importante também é, sobretudo, que a gente também havia conversado, né, melhorar a comunicação da Mensa com os psicólogos e clínicas de psicologia que eventualmente submetem laudos para avaliação, que muitos deles nem sempre, quer dizer, que geram laudos para os avaliados submetem à Mensa. E os próprios psicólogos não sabem da existência da Mensa. Então, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu mandei um laudo, a psicóloga não conhecia. Quando eu entrei na Mensa, ela passou a conhecer. Entendeu? Então, a gente pretende estreitar essa comunicação para que os próprios psicólogos, inclusive, possam vir a recomendar a Mensa para outros pacientes seus que eventualmente tenham feito a avaliação neuropsicológica e que tenha sido constatada a superdotação. Né? Não pode ser uma coisa automática, uma mensagem mala direta, um chat por IA. Não, é direto mesmo, é tete a tete. Conheça a mensa, seu paciente mandou para cá, foi aprovado, quer entender o que se trata, se conhece outras pessoas que estão nesse mesmo nível, assim por diante. Luciano é o cara Luciano é o cara do engajamento e ele veio conosco com uma proposta muito interessante e vai compartilhar essa e outras propostas que a gente vai falar para vocês agora. Manda brasa, Luciano. Boa noite, pessoal. O áudio está bom? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Sou Luciano Quaresma, tenho 31 anos, sou mineiro de BH, mostrando aí que nós estamos bem diversificados aí no Brasil inteiro. Engenheiro civil, tá? Formado na Universidade de FUMEC, tenho 2 especializações em geotecnia e patologia das edificações. Hoje eu sou mestrando na Federal de Ouro Preto e essa atividade de estar ali dentro de uma universidade federal e tendo contato com o ambiente acadêmico me traz até algumas críticas a respeito da Mensa atualmente, que poderia estar desempenhando melhor nesse lado aí. Acho que é um potencial que tem uma relação direta com a Mensa. E é por isso que eu me juntei à chapa Novas Raízes, né? Por ter críticas e, de forma construtiva, querer estar ali não só do lado de criticar, mas estar podendo propor e agir para a gente estar desenvolvendo cada vez mais essa associação que a gente tanto ama, né? Então, já dando esse gatilho aqui, vou falar de forma sintética. Eu tenho mais ou menos 5 propostas que eu trouxe aqui para vocês. E a primeira a gente tem de forma nítida que a Mensa ela não é só um nome simples ali de mercado, é um nome que tem potencial, é uma marca, né? Como o Roger comentou, nós somos uma empresa. E isso tem um potencial mercadológico que nos coloca numa posição de barganha com outras empresas para a gente estar trazendo aí benefícios para os associados. E eu não vejo que isso está sendo desenvolvido da forma que eu gostaria que fosse. Então, por isso eu estou propondo aqui um projeto onde a gente buscaria empresas de mercado e estaria fazendo ali a troca de entregar a marca para que eles divulgassem uma associação de alto QI, além de estar entregando para eles 5 mil membros, quase 6 mil membros, para estar expondo o produto deles. E, em troca, nós teríamos uma divulgação da nossa marca, que hoje é pouco conhecida, e produtos a um custo mais acessível para os nossos associados. Inicialmente, essa ideia foi pensada focada um pouco mais para os adultos, não que os JBs seriam excluídos, mas é porque os adultos eles estão com a deficiência aí nessa área de parcerias. Existem algumas parcerias para os JBs, mas para os adultos é praticamente zero. Acho que tem uma só, que eu não sei nem se tem relevância. Então, inicialmente, a ideia do projeto é buscar instituições de graduação, pós-graduação, planos de academias, como o Roger comentou, institutos de saúde mental, como terapias, mas não só eu acho que nós temos ali a terapia só puramente terapia. Nós estamos falando de um 360, né? Instituições que forneçam equipes pedagógicas de psicólogos que podem estar nos oferecendo todos os serviços que nós precisamos. E, de forma geral,
eu sou autista, eu sei que tem muitas pessoas aqui que também têm essa condição, ou outras, né? São as excepcionalidades. Então, para nós, de forma geral, seria extraordinário. Mas, além disso, assim, acho que nós também vamos buscar empresas de turismo, que, como a Maíra comentou, né, ela é mãe, e nós temos, isso aí é um interesse comum da Mensa, e com um portfólio de 6 mil associados, acho que é plausível falar de uma parceria nesse sentido aí. Então, essa é a primeira proposta. Nós temos a segunda, eu tenho a segunda proposta de querer aumentar o acolhimento dos associados novatos, como diretoria de engajamento e acolhimento, nós precisamos de receber os novatos de uma forma mais próxima. Hoje nós temos ali, eu acho que um SIG para o pessoal novato, mas ainda é sofrido a iniciação da vida dentro da Mensa. A pessoa sai da sociedade com neurotípicos e entra em uma sociedade um pouco mais restrita, cheio de neurodivergentes, com pensamento profundo, muito profundo, que eu acho que é a grande diferença dos nossos ambientes. Ela precisa de um período ali de adaptação, e a ideia é, nesse primeiro momento, a gente acolher esse pessoal e explicar para eles, até que eles se adaptem ao nosso ambiente, aí a gente solta eles e eles ficam à vontade com todos os ambientes que nós temos hoje já disponíveis. E pegando já o gatilho para a segunda proposta, que é justamente pegar os SIGs, e dentro dos SIGs nós temos um problema hoje que é com relação à comunicação. Hoje a comunicação ela está muito engessada por excesso de regras, de normas, de condutas. A ideia não é excluir essas normas e condutas, porque algumas são necessárias, mas reduzir. Vou dar um exemplo aqui. Hoje é proibido você criar um grupo próprio, né? Assim, chamam de extraoficial. Não tem por que proibir isso, sabe? A ideia é que tenhamos um ambiente para a pessoa que entrou, um ambiente para o veterano, e caso o veterano não se sinta à vontade ou queira poder tratar de certos assuntos com os pares que ele desenvolveu ali dentro da mesa, que ele vá para um ambiente mais exclusivo ali, que ele pode fazer aí, pode fazer o que ele quer. Enquanto dentro da mesa nós ainda temos algumas responsabilidades, então não dá para criar ambientes completamente desregrados, né? Então ainda a ideia terceira proposta é de reduzir as regras de forma geral, não eliminar, tá? Mas criar ambientes ali mais fluidos e realistas, porque não é o que a gente tem 100% hoje. Indo para a quarta, a ideia nós precisamos de aumentar a participação ativa dos membros. Inclusive, a nossa chapa encontrou algumas dificuldades para estar fazendo a live aqui hoje, e para poder fazer uma live hoje é necessário ter uma certa estrutura. E a Mensa, por não ter essa comunicação, ela não tem essa estrutura. Pelo menos eu não tenho conhecimento da existência dessa estrutura. Um exemplo prático, uma conta com um pacote corporativo multimídia ali, que pode estar recebendo X quantidade de membros. Os pacotes são, para o pessoal que nunca pesquisou, tem pacote para 100, 500, assim vai. Nós estamos falando de uma associação que está em torno de 6 mil, mas podendo chegar, nós temos um potencial de 4 milhões, né, se pegarmos aí que só somos 2% da população. Mas, assim, pensando um pouco mais baixo, daqui a pouco vamos ser 10, 15, aumentando esse número, nós vamos precisar de ambientes que vão comportar esse número de pessoas. Então, até para a próxima eleição, seria muito interessante se a própria Mensa fornecesse esses pacotes, essas contas corporativas, para que as chapas não precisem de pagar do próprio bolso, sabe? Assim, então, a ideia é ter um ambiente onde o associado vai poder se solicitar, então ele vai mandar e-mail, olha, quero no dia tal fazer um debate a respeito do tema polêmico X, e manda para o pessoal, eles organizam, e ele terá ali todo o suporte de live e de todo aquele pacote de multimídia que deveria estar sendo disponibilizado hoje nas eleições, mas será utilizado de forma rotineira. A ideia sempre é de união. Nós temos hoje, eu acho que o principal ponto da nossa chapa é a união, como o Roger já mencionou, e para finalizar, eu vou até completar uma parte que a Maíra começou, porque assim, nós estamos em diretorias que se agregam, e ela comentou muito sobre a expansão, e eu gostaria de falar sobre o mesmo ponto, só que em outra ótica, que é a respeito dos nossos canais de divulgação.
o nosso engajamento hoje, eu acho ele deficitário. Estou falando agora por mim. Não gosto da forma com que a Mensa hoje divulga, eu acho que isso é muito raso, eu tenho a impressão às vezes que o conteúdo é divulgado de forma tem que falar alguma coisa, então pega qualquer coisa e solta lá. A ideia que eu tenho hoje, a proposta que eu estou trazendo, é de trazer um conteúdo mais engajado, mais importante, mais adulto, não que nós vamos excluir as crianças, tá? A gente tem adulto no sentido de seriedade, em todas as redes sociais. E o principal, que eu acho que é o que está faltando e que eu vejo nos grupos hoje sendo comentado, que é a Mensa não tem objetivo. E isso eu não vejo isso como realidade. A Mensa tem objetivo. Então, não só um, são vários, né? Nós temos o principal aqui, que é se conectar com seus pares, ter um ambiente onde os neurodivergentes, pessoas com pensamento profundo, possam estar conversando com outras pessoas que também têm um pensamento profundo. E isso é um objetivo assim fantástico que não está sendo bem, não está sendo bem, qual que seria a palavra, minerado, vamos falar assim, está sendo bem explorado. Então, a ideia é mudar essa forma de divulgar a Mensa, amplificar esses canais e aprofundar um pouco mais na forma com que a gente dialoga com o resto do mercado. Então, assim, acho que eu já falei Perfeito. bastante aqui. Não, tem toda a razão. Inclusive, vou até citar o caso aqui de São Paulo, as iniciativas que têm sido feitas para melhorar um pouco a recepção aos novos membros, elas acabam sendo feitas de maneira isolada. Por exemplo, aqui em São Paulo, qual foi a ideia que eu tive? Consegui locar um espaço para a realização dos testes aqui na região metropolitana de São Paulo, e aí eu deixo aos recém-integrantes, né, no grupo Primeiro Contato, o convite para que retornem, porque os testes são feitos todo último sábado do mês, e eles são feitos até o meio-dia. Então, qualquer pessoa que for aprovado, por exemplo, fez o teste agora em agosto e foi aprovado, pode vir em setembro, após os testes, que o complexo lá onde são feitos os testes é grande, tem um restaurante. Aí eu convido lá para um almoço e um bate-papo sobre a associação, onde dá para falar o que às vezes não é explicado no regulamento, né? Na carta do associado, que também pretendemos que seja melhorada, com o aumento de informações importantes, até com um FAQ, né? Sobre as questões que geralmente o pessoal pergunta quando entra na mente, etc., né? Então, tem gente que está cansado de responder as mesmas coisas, então já deixa lá um FAQ pronto para isso, ok? Mas isso daí é por minha conta, é individual, é do meu bolso. Agora, de repente a Mensa podendo fazer isso custeando, assim, um cafezinho da manhã ou um café da tarde aí, que sai no máximo R$ 100, não é nada, pô, entendeu? Recebe lá, um bate-papo bem informal, bem família. Aí depois, sim, a pessoa já participa de outra coisa, se sente segura para participar de uma sessão de board game, de um happy hour no boteco, de um outro evento mais disruptivo, etc, etc. Entendeu? Lucas, manda ver aí, meu nobre. Olá, tudo bem? Me pegou de surpresa, Roger. Eu não ia apresentar nada hoje, mas vamos falar um pouquinho sobre o que está por vir aí. Então, eu sou o secretário da Chapa, né? E devemos lançar um novo site em breve. Esse site já está pronto, falta a gente apenas fazer o upload dele na internet. E nele vai ter várias coisas bacanas e a gente deve colocar também uma saída, que é a capacidade da gente falar por WhatsApp. Vai levar o nosso grupo de WhatsApp e também vai trazer algumas respostas a algumas perguntas de vocês. Então, a cada semana a gente deve colocar novos projetos da nossa chapa nesse site. E com isso a gente vai alimentando com as propostas que a gente tem para vocês. Então, a partir de agora, toda terça-feira, apresentaremos duas pessoas da chapa e essas pessoas vão trazer um pouco delas e um pouco das propostas delas. Assim que forem expostas essas propostas, a gente começa a adicionar essas propostas no site. A ideia é alimentando e alimentando vocês com novidades. E se vocês puderem sempre estarem acessando o site, é bom para todo mundo, é bom para a gente
que vocês vão estar visualizando, que a gente está propondo, e é bom para vocês que vão estar conhecendo um pouquinho mais também da nossa chapa. Ok? O Lucas é o cara que organiza os nossos pensamentos aqui internos. Não basta a gente ter grandes ideias. É o cara que consegue concentrar tudo, dividir, fazer a gestão de informação. Eu acho que isso era o que o pessoal tem a visão errada do que é secretário. Acha que é só redigir ata. E nada. É o cara que consegue organizar tudo aqui. E ele conta com vários aliados e com vários recursos. E assim, só para lembrar, é um dos caras que está por trás da organização do AG, da Baixada Santista no ano que vem. Entendeu? Então, gente, né? Então, esperem grandes novidades aí, inclusive da equipe do Lucas, independente da gente ser eleito ou não, que vai ter muita coisa legal aí pela frente ainda, ok? E, por fim, a gente contou aqui com a colaboração no chat do nosso colega Ricardo, que já foi NSP da Mensa, né? E trouxe algumas ideias interessantes. Eu posso compartilhar com vocês aqui, equipe, com todos nós? Ok? Mostrou aqui que a Mensa Americana tem um Approved, também Mensa Approved para jogos de tabuleiro, ou seja, é, entra um pouco na ideia que a gente estava conversando sobre o selo Mensa de qualidade, né? De repente, esse selo Mensa poderia ser aplicado para jogos de tabuleiro, formando aí uma eventual parceria com produtoras de board games no geral, né? Porque temos um grande público consumidor de board games e até alguns developers no meio, né? A gente teve aí a lendários Paula Falcão e Lucas Stankiewicz, né? Entendeu? Fala aí, Lucas. Só trazer que aqui em Santos a gente tem um mau costume, né? Então, quase todo final de semana a gente faz um board game na casa de alguém, e isso daí tem ajudado muito todo o time de adultos, né? Não é uma coisa apenas para o time jovens, mas é um motivo da gente ter um encontro nosso. Então a Uhum, gente vai com o board games, tem sempre uma comida gostosa na casa da pessoa, sempre alguma coisa bacana, e trabalhar e compartilhar isso daí. Eu acho que o importante da Mensa hoje é o compartilhamento. Então, compartilhar ideias, compartilhar experiências, e é isso que vai trazer para a gente esse status do ser diferente também pode ser bom. Porque, embora para a maioria, ele é superdotado, ele tem. Mas a gente tem nossas dificuldades também. Então, tudo isso é bom compartilhar, é bom estar num time em que você pode compartilhar isso com outras pessoas e pode se sentir, vamos dizer assim, em casa, né? Então, essa que é a ideia. Ótima ideia, Não vai ser Ricardo. melhor, uhum. não O vai ser Lucas, melhor, é ser diferente, né? é, o Ricardo também conversou, mostrou aqui a ideia do chatbot para receber novos membros, além do grupo Primeiro Contato. Seria interessante também, né? De repente, o chatbot indica os melhores SIGs, talvez responde até algumas perguntas são triviais de informações que já constam no site. Tupã, tá de olho aí? Estou participando da live e trabalhando no site enquanto isso. Não, já vamos tomar nota dessa sugestão do Ricardo, porque o Ricardo tem grande experiência na Mensa, ok? E era uma das pessoas que estava aí um pouco receosa de participar de algumas atividades e tal, e agora está voltando conosco, né? Então, tá vendo? A gente quer, sobretudo, construir um ambiente amistoso, entendeu? Um ambiente amistoso, receptivo, aberto. Não precisa ser aquela coisa caricata como o bingo da amizade, da Hermes e Renato. Basta ter bom senso, saber lidar com as diferenças corretamente. Fala aí, Lucas. Tenho usado muito chatbot no ambiente corporativo, tem ajudado bastante a gente, inclusive tenho minhas próprias IAs no computador, né, que eu criei. O Tupan também tem utilizado bastante a parte de IA, eu acho que a gente pode construir sim em parceria, né, esses chatbots, principalmente contratando algum serviço em que a gente tenha confiança, porque o principal é que esse chatbot tenha as características da Mensa, o contrato social, toda a parte de estruturação da Mensa, mas tenha também os manuais que a gente está tentando produzir a partir de agora. Então, um manual de como se portar nos grupos, um manual de como trazer toda essa energia que a gente tem, né, para os grupos e poder partilhar. Então, acho que isso é o mais importante agora. O chatbot pode ser uma excelente ferramenta para a gente se comunicar. É claro que a gente vai ter que impor limites e ter que fazer uma boa contratação, porque tem algumas coisas que tem LGPD, alguma coisa do gênero. Lei Geral de Proteção, desculpa, eu engasguei. Lei Geral de Proteção de Dados.
Então, eu acho que dá para fazer bastante coisa bacana, assim, e vamos correr atrás. Essa é a ideia. É importante a gente ressalvar aí que a ideia é aumentar a comunicação. Eu acho que o chatbot pode auxiliar também aí, né, em fazer uma ponte ou trazer uma orientação ali para a pessoa nova como chegar na diretoria, né? Porque a gente tem, a ideia é ter uma comunicação direta com todo mundo, o máximo possível. Não dá para prometer o tempo todo, porque nós temos os nossos empregos também, mas o mais próximo do ideal, vou falar assim. Exatamente. Cada um de nós tem um perfil de comunicação dentro da Mensa. Tem gente que consegue ficar no WhatsApp o dia inteiro. Tem gente que não consegue. Tem gente que só consegue ver e-mail. Tem gente que abre mão dos ambientes pessoais e fica, quer dizer, dos ambientes virtuais e vai só para os encontros pessoais. Tem gente que abre mão dos encontros pessoais e fica só nos ambientes virtuais. O importante é, dados os perfis diferenciados, atingir o máximo de pessoas de acordo com os tipos de perfis diferentes. Ampliar a comunicação, sobretudo, como já estamos fazendo aqui, e geri-la adequadamente, ok? Eu deixei no nosso chat, o Tupan também deixou os links para os nossos grupos, o link para o nosso site. Nosso site está com uma aparência ainda, por enquanto, alfa, mas vai ter uma aparência beta a partir da virada do dia, né, na meia-noite de hoje. Então, vai estar muito melhor estruturado, mas o núcleo, que são as nossas ideias, estão lá, perenes e permanentes. E, sobretudo, o quem somos e como agimos, que acreditamos que é a melhor propaganda que podemos fazer de nós mesmos neste momento. Okay? Não adianta ter um material lá bonitinho e tal, e o pessoal chegar lá e tomar decisões equivocadas ou vacalhar com a situação. Okay? Então, esse é o nosso foco. A gente está tentando trazer esse bom espírito de chegar, senta na mesa, pega uma sombrinha na árvore, pendura seu balanço, colha seus frutos e vem fazer parte desse novo bioma da superdotação que a Novas Raízes tenta promover junto aqui na Mensa nesses 2 anos de próxima gestão que deverão vir. Beleza, gente? Então, agradeço muito a atenção de vocês. Vocês querem acrescentar alguma coisa aí, galera? Rod, será que acho que a gente ainda tem uns 15 minutinhos? Tem, A gente claro. consegue. Manda ver. Vamos aproveitar. Querem que podemos Então, abrir para perguntas? O pessoal pode fazer Exato, vamos pergunta aí à abrir para o vontade aí. pessoal. Vamos ouvir vocês também. Quem quiser levantar a mão aí. Quem Não quiser sei se tem a levantar a questão mão, a de gente abre o liberar. áudio. Levanta a mão que a É, gente abre o áudio. É. A gente atraiu gente até da Chapa Ou, Renovação para ver ou a gente pode aqui. ser por digitando também, tá? Caso Pode ser seja digitando mais também, pode tímido, ser pode pelo ser chat, digitando também. ok? o grupo, onde aparecer aqui, a gente dá um jeito. Bom, enquanto ninguém se manifesta, eu vou reforçar a fala do Lucas toda terça, às 19 horas. É, Aqui, o Ricardo lançou aqui. Eu não consigo participar por voz, mas eu eventualmente queria ouvir sobre as ideias, atividades e manejo do JB, ok? Neste momento, a gente não está com a Carol Grangion presente, mas algumas coisas a gente já pode antecipar aqui. A primeira é a seguinte, né? Assim, mas vamos tentar ser um pouco mais simples nesse ponto, né? Mas acho que dá em 15 minutos, ok? O que acontece é o seguinte, o pessoal tem levantado polêmica sobre, por exemplo, questão do voto, dos JBs, questão da participação em assembleias e tudo mais, ok? Como nós entendemos essa questão? Entendemos o seguinte, não necessariamente nos preocupamos com a questão de ter hoje mais membros jovens, menores de idade, do que adultos. Como a gente já veio falando anteriormente, é uma proposta importante que teria feito diferença na minha vida e eu acho que teria feito diferença na vida de muito mais gente também, né, dentro da Mensa no geral, não é verdade? Todo mundo, Roger, todo mundo. Todo mundo, entendeu? Todos nós queremos evolução. Eu, particularmente, não me importo que as gerações posteriores a mim tenham benefícios e posturas de vida melhores do que as minhas, porque é sinal de que parte da luta que eu executei deu certo, ok? Que existe uma questão formal, que existe uma questão de adaptação à legislação e tudo mais. Assim, a gente precisa deixar bem claro que a Mensa, no momento, ela não é uma escola, ok? E ela não
tem esse dever de interferir totalmente, né, na tríade sinérgica escola, família, sociedade. Ok? Mas sim, a Mensa deve continuar promovendo oficinas, atividades, mapeamento de escolas que eventualmente possam receber um selo Mensa de atendimento à superdotação. Ok? A gente pode fazer essa parceria para isso, certo? Porque a maior dificuldade que eu entendo que os pais de JBs têm é encontrar escolas que saibam lidar com superdotados. Pensa no meu caso, que foi um superdotado em escola estadual de baixa qualidade. Minha escola foi parar no Fantástico por conflito armado entre professores e alunos. Entenderam? Né? Enfim, é, então é possível, é uma coisa que pode continuar a ser feita. O que deve haver é um arcabouço legal, é não ferir as divisas da atuação. A mesa deve continuar sendo caracterizada como social club. Deve ter essas parcerias sim. E, inclusive, a, como eu posso explicar, a expansão, a ampliação de parcerias com outras entidades de superdotação, não necessariamente social clubs como a Mensa, como por exemplo a Paz, de Combras, etc., que podem fazer coisas que eventualmente estão tentando atribuir à Mensa, né? E o nosso trabalho é majoritariamente voluntário, então a gente pode um pouco dividir essa carga, entende? Então é possível assim ampliar o universo da super, assim, o trade-off, né? Da conscientização sobre a superdotação que está ocorrendo no Brasil hoje em dia é justamente está começando a atrair muitos aventureiros, oportunistas de negócios, etc. Mas isso é uma coisa com a qual a gente vai ter que lidar. Mas assim, o importante é não ferir os nossos interesses na questão de gestão de clima e gestão de ambiente, ok? Então, essas atividades devem continuar sendo feitas, e inclusive queremos envolver cada vez mais os pais dos JBs, tendo eles bênçãos ou não. Promover, inclusive, oficinas para os pais dos JBs, entendeu? Oficinas, por exemplo, sobre segurança digital, controle parental, entendeu? Sobre Ô, Roger, peculiaridades da educação superdotação. desculpa te interromper, Roger, mas é porque aí você tá tirando o trabalho da Carol todo, cara. Mas eu estou respondendo o Ricardo. A Carol vai dar mais detalhes quando chegar a vez dela. Entendeu? Então, Ela vai vamos dar mais completar um detalhes, não tem pouquinho aqui. problema, assim, entendeu? De perguntar isso daí. Mas alguma, assim, isso é só uma parte. E assim, a gente quer canal com os pais, meu, se vocês conhecem outros pais que estão perdidos nessas eleições e querem falar, vocês têm canal aberto com a gente no nosso grupo de WhatsApp. Total, a gente não está alheio a isso, não. Entendeu? Pelo contrário, a gente está hiper aberto. Não precisa ser continuista, entendeu? Pelo contrário, a gente pode manter o que já existe e pode fazer melhor. E pode até ajustar eventuais irregularidades, que não digo que hajam, mas que as pessoas estão lá fazendo algumas reclamações, entendeu? Só que isso daí é papel entre diretoria atual, controladoria atual, que a gente pretende, quando implantarmos o nosso modelo de gestão, aí sim a gente vai pegar, fazer uma devassa, vai passar balanço, fazer o balanço, falar, a partir de agora é novas raízes. Ok? Só completando aqui rapidinho, porque quando eu apresentei a minha parte, pode ser que tenha deixado de entender com relação à parte ali das parcerias serem mais para adultos, a ideia não é que os JBs fiquem excluídos. A ideia é que, assim, nós temos um problema hoje, se vocês abrirem as parcerias, tem muita parceria para os JBs, e tem algumas parcerias que era tipo assim, você consegue ver que é para JB, mas dá para adulto também, aí entrou para todo mundo. Mas para o adulto ali específico não tem absolutamente nada, mas nós não vamos excluir os JBs. Inclusive eu sou voluntário no projeto Quasar, a Maíra falou dos 2 filhos dela, a Carol que vai falar para vocês na próxima também tem muita participação com os JBs e nós estamos tendo dificuldade para chegar nos pais JBs ali para a gente conseguir comunicar. Mas vamos abrir para a Thaís por conta do tempo. Ela pediu para poder falar. Eu já abri para ela. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu sou mãe de um JB, do Thales, ele tem 12 anos, e nós chegamos faz um mês na Mensa. Nós somos muito acolhidos e eu cheguei no desespero na Mensa. Meu filho está afastado da escola, porque ele não tem condições de frequentar a escola, ele tem crises de dor crônicas. E a Mensa, nesse um mês, o programa JB me ajudou incrivelmente, justamente com o contato com os outros pais, com os pares,
meu filho ele tinha um pavor de que alguém soubesse da superdotação. Ele sempre rejeitou a superdotação ao máximo. Ele não queria ir para a sala de recursos da escola, porque não queria ter contato com outras pessoas, porque ele queria ser normal, queria estar com outros colegas. A Mensa, em um mês, quebrou isso. Ele quer encontrar com os coleguinhas, participou das oficinas, ele quer conhecer, está contando os dias para o EITA. Então, assim, o programa Jovens Brilhantes é algo fantástico para nós, né? Pode ter seus defeitos, suas maiores qualidades, coisas que eu, com o meu pouco tempo, não consegui identificar ainda, né? Mas funciona. Para mim, funcionou em um mês. Meu filho teve uma evolução grande. E o que acontece na discussão ali do fórum, que até eu me manifestei, e depois desisti de participar do fórum respondendo, porque o nível baixou muito ali, eu acho que não é saudável isso, é que acontece o seguinte, houve acusações graves sobre exclusão de direitos dos JBs, partindo ou não de chapas, de propostas. Fato é que o que preocupou os pais é que, independentemente de ser proposta ou não de alguma das chapas, ou de todas, ou sei lá, de uma, pessoas entrando e que estejam aliadas com essas chapas podem alterar esse estatuto depois. E para tentar transformar a Mensa e diminuir os direitos dos adolescentes e das crianças. Até aí a discussão já era grave o suficiente para a gente, né? Porque do lado das crianças, o que a gente tinha era uma cooperação junto com os adultos. A gente nunca pensou numa rivalidade, se essa divisão de classe, mensa adultos, mensa kids, porque nem existe isso, né? E daí começou essa divisão. E daí que surgiu uma frase do Douglas, do senhor Douglas Honório, que acho que é o presidente da chapa, que Não, é o falou vice, sobre um né? desequilíbrio, ou vice, né? Um desequilíbrio entre os mensans adultos e os mensans jovens, brilhantes, e aí a coisa vai tomando proporção, né? E culminou no fórum agora, que é a minha pergunta, que eu quero perguntar, que é o que me interessa, eu entrei para isso nessa live, que foi feita uma denúncia séria de que não era coisa da nossa cabeça, de que numa reunião, uma pessoa chegou a fazer, algumas pessoas fizeram reivindicações, inclusive questionamentos jurídicos, sobre a possibilidade de exclusão, de não participação dos pequenos. Isso aí, indo além a exclusão do direito de voto. Então, a minha pergunta bem direta, porque eu quero avaliar cada chapa, eu quero avaliar as propostas. Tem proposta de vocês que me interessaram, né? Mas tem coisas que foram faladas que me confundiram. E eu quero saber diretamente se vocês, alguém da diretoria de vocês, direta ou indiretamente, tem algum relacionamento mais estreito com alguma das pessoas que tem esse pensamento e que fizeram essa proposta em fórum, em assembleia, em reunião. É a primeira pergunta, se vocês têm algum relacionamento estreito com isso. E a segunda coisa é, qual foi, diante disso, porque isso chegou para a gente agora, mas vocês já deviam saber disso. Diante disso, qual foi a postura da chapa de vocês, dos membros integrantes, diante dessa proposta que a gente considera absurda e até atentatória aos direitos da criança e do adolescente? Eu quero essas duas perguntas para poder tirar as dúvidas e saber a postura de vocês. Douglas, você pretende se manifestar primeiro ou posso tomar a frente aí? Considerando que seu nome foi mencionado aí. Oi, estão me vendo, estão me ouvindo? Estamos sim. Oi, Thaís, tudo bom? Só um minutinho. Eu vou pedir desculpa aqui que eu estou todo atrapalhado aqui, que eu estou no interior da Bahia, num processo aqui, estou de férias, estou viajando, entrei na live aqui, mas eu não pretendia falar, mas já que você citou aí o comentário que eu fiz, eu acho que é bom esclarecer. Então vamos lá. Primeiro, nossa chapa não tem absolutamente nenhuma intenção de reduzir
o que já existe no programa Jovens Brilhantes, muito pelo contrário, nossa intenção é manter tudo que está funcionando e aperfeiçoar, né? Algumas coisas, alguns detalhes que talvez, como você mesma disse, podem não estar funcionando muito bem, a gente, né, tem propostas para aperfeiçoar e a gente quer ampliar. O Roger já falou aqui, a gente tem essa ideia, essa intenção de ampliar esse programa. A gente é totalmente a favor de que o programa continue, tanto é que nós temos na nossa chapa uma pessoa que já é da equipe do programa Jovens Brilhantes, que é a Carol. A Carol hoje é uma das responsáveis pelo programa em Salvador. Eu também sou de Salvador, sou paulista, mas moro aqui na Bahia já tem algum tempo. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Nós não temos absolutamente nenhuma intenção de reduzir o programa em si. Com relação à participação dos Jovens Brilhantes e de vocês, pais, na associação, a mesma coisa. Está lá nas nossas propostas que, inclusive, a gente quer criar melhores estruturas e maiores estruturas e programas voltados diretamente para os pais, para vocês, pais, para ajudar vocês com apoio de psicólogos e de neuropsicólogos, enfim, de pessoas, de especialistas, para ajudar vocês a lidar com essa questão dos seus filhos. Todo mundo sabe que lidar com um filho superdotado é complicado. Eu, como superdotado, que já fui filho, né, sei quanto trabalho eu dei para os meus pais por causa disso. Né? Então, a gente não tem nenhuma intenção de... exato. A gente não tem absolutamente nenhuma intenção de reduzir nada do que já existe. Muito pelo contrário, a gente quer ampliar. Vou falar especificamente, então, daquela minha frase que eu acabei vendo que foi mal interpretada sobre haver desequilíbrio. Quando eu disse que existe desequilíbrio, não é que a gente quer diminuir a participação dos Jovens Brilhantes. Muito pelo contrário, o que a gente quer, como até o Luciano falou, é que exista também um crescimento da Mensa no extrato dos adultos. Por quê? Porque os programas têm que correr juntos, né? A gente não pode também deixar com que a Mensa, o programa Jovens Brilhantes seja uma Mensa paralela. A gente não quer isso. A gente quer que o programa Jovens Brilhantes trabalhe em conjunto com os adultos, né? Os adultos, eles são o ponto de referência para as crianças que estão entrando, até porque essas crianças que estão entrando e adolescentes vão ser adultos daqui a alguns poucos anos, né? Então as coisas têm que andar juntas, né? Então o que eu quis dizer ali é que a gente quer ter um trabalho. O meu foco ali foi especificamente com relação à expansão, né? A pergunta que foi colocada e que eu estava respondendo era sobre expansão. Então a gente quer ter um programa de expansão voltado para os adultos, para que a gente não precise ter um contingente muito grande de jovens brilhantes e não tenha um contingente correspondente de adultos, justamente para dar apoio a esses jovens brilhantes, né? Isso que eu chamei de equilíbrio, né? Que não seja uma associação só de crianças e adolescentes, ou com muitas crianças e adolescentes, e os pais. E não tenha esse conjunto de mensans adultos também, para que a coisa funcione, flua, né, de um lado para o outro. Né? Eu sempre costumo dizer que eu tenho 3 filhos, adultos, jovens adultos, todos eles já com vida. Tenho 4 netos, todos os meus filhos têm filhos. E eu sempre disse que eu gosto muito de aprender com os meus filhos. Uma das coisas que mais me dá prazer na vida é aprender com os meus filhos. Porque primeiro significa que eu fiz um bom trabalho mostrando para eles como aprender por si próprios, né? Por si próprios, ficou ruim essa frase, né? Mas vocês entenderam. De forma que eles consigam trazer também conhecimento para mim de volta, né? Então eu acredito muito nessa troca. Então, isso que eu quis dizer. Você citou também algumas situações de denúncias que foram feitas, etc. Absolutamente nenhuma das pessoas da nossa chapa ou pessoas apoiadoras da nossa chapa tem ligação com isso, né? Se houve denúncias, a gente sabe, né? Por ouvir dizer, também essas coisas acabam acontecendo um pouco em sigilo porque estão em investigação, né? A gente sabe que algumas denúncias foram parar até em Ministério Público, mas elas estavam justamente ligadas a situações que provavelmente, né? Aconteceram em grupos de WhatsApp dos jovens brilhantes e que poderiam colocar esses jovens em algum tipo de risco, né? Então é esse tipo de aperfeiçoamento que a gente quer fazer. Mas todos os comentários que foram feitos lá no fórum que tenham qualquer relação com reduzir a participação de jovens brilhantes, reduzir a participação dos pais de jovens brilhantes, pode ter certeza que vieram de pessoas que não têm vínculo nenhum com a nossa chapa, muito pelo contrário. A gente defende muito isso que eu o queria programa. saber. Maíra? Até porque nós somos tratados como animais e como ignorantes, né? Que nós não teríamos capacidade de saber as necessidades dos nossos filhos.
como foi dito aqui no começo por vocês, o espectro da superdotação é muito amplo. As crianças são ímpares nas suas necessidades e ninguém melhor que os pais para saberem. E, ademais, os pais também, a genética é um fator preponderante na superdotação. Eu sou SD, mas eu não sou mensa. E eu não tinha e não tenho intenção de... Minha intenção foi proporcionar isso para o meu filho. Não vejo, eu tô com 47 anos agora, né? E eu não tinha a Thaís, aspiração de me inscrever em nada, né? Então, tem isso gente, daí tem gente com, né? com 60 anos entrando na mensa. O que você está esperando fazer É, enturmar nós? a gente espera de coração que, né, com a gente na diretoria, possa criar estruturas, possa criar programas que até estimulem você e outras pessoas para entrar Mas o também, que a né? gente viu ali não me Mas respeitando as apetece, porque é uma pessoas, disputa de ego. Ah, o meu QI, o meu percentil é 99. Ah, porque isso daí isso é é uma mensa muito diferente do que eu vi no infantil, com as crianças, sim. sabe? Eu Thaís, entraria assim, Eu acho que a gente. se fosse igual das crianças, sabe? Mas É, Não, mas vamos ali, abrir para a a Maíra, gente, que a a gente Maíra vê. tinha falado primeiro, depois a Michele. Oi, Sim. pessoal. eu não consigo levantar a mão, sim. Tá, eu queria só complementar aqui, que é o seguinte, esse questionamento sobre os votos dos jovens brilhantes, tá? Ele teve origem porque muitas pessoas estão reclamando que não tem acesso a conversar com os jovens brilhantes, com os representantes dos jovens brilhantes, e que a eleição seria desigual por causa disso. Então, a chapa que já a diretoria atual tem acesso, né? E as outras chapas não têm, entendeu? Então, o questionamento veio muito por causa disso, tá? Não é que, entendeu? Só para explicar a origem disso, mas tá? isso é uma questão de legitimidade das eleições, resolvida pelo jurídico das É, chapas, não de legitimidade de voto dos mensa É, inclusive infantis, né? a gente espera que a gente consiga manter depois um ambiente, inclusive, de comunicação de adultos e jovens brilhantes também, entendeu? De comunicação dessas, por exemplo, sobre assembleias, enfim, de ter algum grupo onde todo mundo possa ter algum tipo de contato também, para depois E não ter, vocês têm futuramente não ter propostas de essas integração? dificuldades. Vocês têm propostas de integração dos A gente jovens está. brilhantes com os adultos? Não é exatamente isso, mas de ter algum lugar onde a gente consiga manter o contato, como a gente teve aqui nas eleições, né? A gente tem esse fórum, por exemplo, né? Que assim, os adultos não têm contatos com o programa de Jovens Brilhantes, entendeu? Essa é a questão, entendeu? Então, ter assim, ou então começar mais cedo as eleições, entendeu? Então, abrir o fórum mais cedo para poder ter discussão, realmente as chapas conseguirem falar também com jovens brilhantes e adultos, e responsáveis, entendeu? Isso é um ponto importante também. Aí o pessoal, né, estavam querendo cancelar as eleições por causa disso, mas não, a gente não quer isso, entendeu? Mas é um ponto que a gente espera que no próximo, vamos ver se a gente consegue, né, facilitar as eleições também na próxima vez, entendeu? É, Thaís, Deixa e outra deixa eu eu só coisa, complementar. eu uhum. também. Oi, pode terminar, Maíra. Pode terminar, Maíra. Não, Termina, e outra Maíra. Achei que você coisa, tinha terminado. a gente falou também que assim, teve muito esforço recente de expansão no programa de Jovens Brilhantes, porque é um programa novo, né? Eu até mencionei aqui na apresentação também, tá? E aí a parte dos adultos foi meio que deixado de lado, entendeu? Tanto que cresceu muito rápido, né? Já estão 60% dos membros ativos, e o de adultos tá mais parado, né? Crescimento devagar. Os adultos são os voluntários que também tocam, né? Ajudam com o programa de Jovens Brilhantes, né? Então, assim, cada vez um trabalho gigante para os voluntários, né? E o grupo de Jovens Brilhantes cresce muito rápido. Então, assim, a gente tem uma intenção de trazer mais adultos também por causa disso, entendeu? Mas é de Sim, manter mas o olha a crescimento de jovens força brilhantes dessas também. crianças. Olha a força dessas crianças, né? Isso tem que ser Sim, visto como uma boa coisa, porque as crianças podem promover a mensa dos adultos, exato. Sim, e Exatamente. não ver como Deixa eu promove. uma só E fazer, ameaça, promove. E né? deixa eu E só aqui eu não vou fazer ver te como falar uma do meu. ameaça. Ô, Luciano, deixa eu só fazer uma complementação do que a Maíra falou. Aliás, duas. A Thaís perguntou se existe. Na verdade, acho que a Thaís perguntou se a gente tem na nossa proposta de chapa propostas de integração, né? Sim, a gente tem. A Maíra disse que não.
que hoje não existem, hoje existe muito pouco, né? Inclusive no contexto eleitoral. Mas a gente tem proposta sim. Inclusive, você sabe que já existe um programa em vigor, né? Que é o programa Quasar, a diretoria atual criou. A gente pensa até em alguma coisa como um programa ao contrário, um Quasar ao contrário, até foi uma ideia do Luciano, né, Luciano? Sim. Dos jovens darem apoio, sei lá, tecnológico em algumas coisas para os adultos, né? Então, sim, a gente tem proposta, sim, de que a Mensa... foi como eu falei, de que a Mensa, que os jovens e os adultos trabalhem juntos, em conjunto, tá? Só queria fazer mais um adendo, essa questão de voto, como a Mayra falou, teve esse questionamento todo, mas esse questionamento ainda teve ponto antes, que é uma questão do estatuto que foi escrito de uma forma que ficou ambígua. Então, tem interpretações diferentes. E a gente tem como uma das propostas básicas da nossa campanha fazer uma reformulação do estatuto, porque tem outras coisas erradas também ali, mas uma delas é corrigir esse ponto, né, para deixar muito claro no estatuto aonde está o direito dos pais, de jovens brilhantes, de vocês pais, deixar muito claro ali o que vocês têm direito, inclusive direito a voto, porque são membros, né, os seus filhos são membros como todos os outros. Então, é muito importante, extremamente importante que a gente faça uma reforma do estatuto, porque esse artigo especificamente ele deixou essa ambiguidade. E aí que surgiu a discussão toda. Ó, Posso completar? já vou entrar para liberar para a Michelle, mas eu vou pedir só meio minuto. Eu vou precisar sair. Acabou passando um pouquinho do horário para mim aqui, eu programava até às 8, né? Então tem outro compromisso particular para seguir, mas só para Então complementar, é complementa o aqui seguinte, também, Roger. se houver qualquer melhora, se houver qualquer alteração no estatuto, vai ser para melhor. E novamente fica o convite, Thaís, assim, procurando lembrar, mensas vem de mesa em latim, colocar o mundo na mesa para discutir. E existem várias mesas, várias mesinhas dentro da mesa. Pessoas não se alinham somente em relação à região, não se alinham somente em relação ao grupo de interesse, às vezes se alinham em relação à idade, à ideologia, à postura, a feeling, entendeu? Então, assim, você pode encontrar a sua mesinha dentro da mensa e se sentir segura dentro dela e escolher com quais outras você deve interagir ou não, entendeu? Então, assim, infelizmente, esse pessoal que às vezes também fica se vangloriando de alto QI, também acaba fazendo parte. Às vezes as situações tensas despertam a irracionalidade mesmo dentro da autointeligência, né? Porque a inteligência nunca impediu ninguém de fazer burrice, né? Vamos ser francos, tá ok? A gente fala de inteligência e autointeligência como potencial bruto, né? Mas aquilo que você desenvolve na vida, aquilo que o seu ambiente te traz, isso é do universo de cada um. Então a gente também procura gerir essa diversidade. As pessoas que têm essas discussões e são chatas, então a gente pode não fazer parte delas. E segmentar o que é necessário ouvir, inclusive, para poder oferecer uma proposta boa e pacificar ambos lados. Não precisa ser se Posso dar tomando uma toda hora. sugestão? Posso dar uma sugestão para Uhum, finalizar? uhum. Ficou em aberto essa questão da fala do senhor Douglas, essa confusão que foi feita. Era bom colocar que estava se referindo à extensão, porque essa fala isolada ali, que foi esse trecho isolado, junto com as outras confusões e as outras distorções da fala, do papel e da importância dos pais dos JBs, pode levar a uma interpretação equivocada, Uhum. realmente. Então, acho Você que pode vale a fazer esse pena disclaimer lá esclarecer. no fórum, Douglas, e convidar o pessoal lá que está respondendo a se comunicar com a gente, por favor? E a E gente pacifica esclarecer que a isso. chapa não tem nada a ver com as Isso. pessoas que participaram daquela reunião e fizeram os pedidos Uhum. contrários aos jovens brilhantes. Ok? Ok? É Tá isso. aí, Beleza? a gente tem 6 mil membros, no meio de quase Entendi. 6 mil, né? Não ativos. Ui. Nesse meio aí, nós vamos ter pessoas boas e pessoas não tão, sabe? Sim, sim. Então, e assim, naquele fórum ali, que eu não acho que é uma ferramenta ideal, eu acho que deveria ter uma ferramenta muito mais aprimorada para poder promover aquele tipo de ambiente, acaba que, igual você falou, estava ali dentro de um contexto, ele soltou uma conversa ali que pode não estar sendo lida com a fala que ele tentou escrever aquilo. Nós temos esse problema. Mas daqui eu fico o Sim, convite sim. para você entrar no nosso grupo para falar diretamente com a gente e te dizer que eu acho que o momento que você vai ter uma maior identificação com a nossa chapa vai ser com a fala da Carol, que ainda vai vir mais para frente, que é justamente diretora de JBs. Nós vamos ter uma diretoria específica só para os JBs.
falaram do Projeto Quasar, eu faço parte do Projeto Quasar. Não só isso, mas os JBs eles têm muitas vantagens em cima dos adultos, principalmente porque a ideia dos adultos é criar projetos para as crianças. Eu mesmo tenho algumas ideias, não posso falar aqui porque são só ideias, mas eu tenho ideias e quando eu penso nas ideias, eu objetivo as crianças. A maioria dos adultos querem fazer. Vocês podem ver que nós não temos quase projeto nenhum para adulto. Então, peço desculpa em nome dos mensas que falaram as besteiras, nós já tivemos uma chapa cancelada. E assim, tente Obrigada. manter um pouquinho a cabeça aberta aí para se juntar a nós, como você falou, né? É muito provável que os pais dos JBs tenham potencial para serem mensas também. E não vou me alongar aqui, vou deixar agora a voz para a Michelle, né? Dar um espacinho para ela. Tem que liberar o microfone dela, gente. Oi, boa noite. Boa noite, estamos te ouvindo. Tá. Não, a Thaís já falou bastante coisa aí, eu nem entrar nessas questões, assim, eu acho que quando eu entrei na mesa, a gente já tinha, eu até demorei um pouquinho a entrar, né, a colocar o meu filho, né, a gente descobriu, ele foi identificado no ano passado, né, eu e meu marido, a gente está, né, pensando em fazer a nossa avaliação, mas a gente já tinha essa ideia, né? Era muito falado que na mesa tinha um pouco um certo de preconceito, né? Com as pessoas que não eram, né? Não tinham o QI elevado. Existia essa nuvem, assim. Então, quando a gente começou a ouvir a discussão lá no fórum, né? A gente ficou meio preocupado, porque parece que as propostas ainda estão muito abertas, né? Então, assim, o que está sendo proposto que vai ser alterado, né? Como que as novas chapas estão preparadas, né, para assumir, né, a mesa como está agora, né? Tem um caixa maior, tem mais pessoas, cada vez mais jovens sendo identificados, né? Porque as pessoas estão se especializando, os profissionais estão se especializando nisso. Então, eles são o futuro da mesa, né? Esses jovens de hoje, nós estamos, eu penso assim, que a gente está preparando eles de uma forma melhor, né, para que eles estejam na mesa, né, como adultos daqui a pouco, né? Então, eu queria saber nisso, né? Como que vocês estão, né? O pessoal tivemos muitas críticas, né? Na gestão que a gente, né, conhece agora, né? Eu entrei esse ano, então eu queria saber como que vocês estão preparados para assumir a mesa como está agora, né? Não sei se é a experiência de cada um de vocês, né? Como que vocês estão vendo, né? Essa nova mesa aí, bem maior. Olá, tudo bem, Michele? Obrigado pela pergunta. Desculpem, minha cachorrinha tá fazendo barulho aqui do lado, desculpem por isso. Mas a ideia agora é a gente estruturar primeiro a documentação da Mensa. Então, hoje foi criado muita coisa nova, entrou muita gente, mas a Mensa não acompanhou estruturalmente essas pessoas e essas demandas. Então, a primeira coisa agora é documentar e estruturar essa nova Mensa, né? É muito importante esse crescimento dos jovens até o adulto. Eu gostaria de ter participado quando eu teria evitado vários problemas. Eu acabei me descobrindo autista depois de adulto também, além de superdotado. Superdotado foi durante a infância, meus pais nunca deram bola e assim, apesar de eu ter sido passado de classe, não ter feito a primeira série, por exemplo, ter tido algumas coisas, eles sempre acharam, não, o Lucas não sabe escrever, então ele não pode ser superdotado, mas eu sabia ler com 3 anos de idade. Então eu não poderia ser superdotado dentro das minhas questões por conta das minhas dificuldades que vêm da neurodiversidade também, né? Cada criança é muito individual. A gente entender essa individualidade, trabalhar isso daí é muito importante. Mas para isso, primeiro a gente precisa ter uma mensa estruturada. Uma mensa que não possa acontecer coisas como aconteceu, né? De xingamentos. Eu não sei nem até que ponto vocês pegaram esses xingamentos, essas discussões e brigas, mas uma mensa que tenha uma estrutura que possa suportar e acolher isso daí. Até por isso nós criamos a área do Luciano, uma área de acolhimento, exatamente para que esses novos entrantes, essas novas pessoas que estão entrando na Mensa, possam ser acolhidos de forma legítima
e de forma organizada. O principal é isso. Trazer todo um processo de produção sem uma organização pode causar problemas como ocorreu com a eleição, no qual gerou dúvidas sobre o que estava escrito e causou todo esse transtorno para todos nós, né? Não só para os pais de jovens brilhantes, mas para todos os membros. Não é legal ver algumas acusações, da minha parte, pelo menos. Eu me sinto denegrido, eu me sinto mal ao ver acusações como aquelas num ambiente em que tem tanta gente boa, tanta gente capaz. E em momento nenhum deveria ter sido tratado essas pessoas como foram. Eu acho que é aí que entra o ponto. O que está faltando é organização. E é para isso que a gente está lutando. Para ter essa organização, para que a Mensa consiga crescer de forma estruturada. Não sei se eu respondi sua pergunta, Michele. Eu tenho que liberar o áudio, peraí. Michele, ask to unmute. Eu vou acompanhar aqui, eu recebi um link aqui, eu acho que, né, a gente consegue acompanhar mais propostas, né, pelo WhatsApp. Vou acompanhar também. E Inclusive, além de tudo, a gente vai lançar no site após as lives. Então, as propostas de hoje, semana que vem, provavelmente estarão no site, e daí vai entrando semanalmente as propostas no site também, tá? Que a gente for apresentando. inclusive, vocês podem usar, se surgir uma dúvida do posterior, se tiverem alguma ideia, olha, será isso? E se eu quiser debater isso aqui, fiquem à vontade para mandar lá. Até o momento, assim, posso falar que o nosso grupo, do Novas Raízes, tem conseguido levantar todos os pontos polêmicos com maturidade, mantendo um ambiente muito acolhedor, até pontos que foram levantados lá no fórum, com briga e tudo, foi discutido lá entre a gente com muita tranquilidade, e sinta-se à vontade para poder falar o que quiser ali, sabe? É importante até divulgar entre vocês, porque é um problema que a gente tem, de chegar nos pais dos JBs, que são quem vai representar eles nas eleições, né? Nós temos dificuldade porque o despreparo que tá sendo mostrado aí para todo mundo está fazendo com que gere essa dificuldade de comunicação entre as chapas e os pais dos JBs. E a gente tem um medo muito grande de que os pais dos JBs entrem naquela briga toda que vocês entraram e viram lá e resolvam abandonar a causa de melhoria, sabe? Então, por favor, gente, ajudem a gente aí a participem, né? E tentem engajar ao máximo, porque eu acho que o objetivo aqui é ir para frente. Eu acho, peraí, ficou todo mundo mudo? Pode finalizar aqui então? Tem mais Vamos alguma Acho que já pergunta? podemos aí. quiser falar pelo chat, eu abro o áudio. Deixa eu abrir o meu chat aqui, tá fechado. Eu Então, acho que pessoal, só. Daí teremos mais outras atividades na próxima terça, com mais 2 outros exato. diretores. E no lugar do Roger, o Douglas deve ser nosso representante, como vice-presidente. Então, ele trará mais outros 2 diretores para a mesa. Então vamos encerrar, né? Já nós passamos até um pouquinho aqui do horário, a ideia era ter mais ou menos 1 hora. Agradecer aí o tempo que todo mundo teve de estar aqui, uma hora dessa da noite, né? Perdendo um pouquinho do conforto da casa para estar discutindo coisas de associação, que às vezes é até um pouco chato. Quer completar aí, Douglas? Não, é isso mesmo. Agradeço muito a participação de todo mundo aí que veio aqui conhecer nossas propostas. E repetindo, fiquem aí acessando o nosso grupo de WhatsApp, o link está aí no chat, né? Daqui a alguns minutos, eu acho, deve estar no ar o nosso novo site. Também o endereço está aí no chat. E contamos com vocês. E na próxima terça-feira temos uma nova live. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Obrigado a pessoal. todos, boa noite.
Tchau, tchau.